Olá, bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa manhã e que o Espírito Santo possa falar com você nessa série de mensagens que fala a respeito de reabastecer. O tema da nossa mensagem, da nossa conversa agora nessa manhã é exatamente sobre isso, que vai falar sobre não ande na reserva, né? E como que eu posso fazer para que eu não ande na reserva. Você certamente já esteve ou já andou com o seu carro na reserva, já passou por uma situação em que você estava com o tanque, né, do carro baixo, e que você precisava chegar ao próximo posto para poder reabastecer, né? Você consegue lembrar quais são os sentimentos e as emoções quando a gente está passando por esse momento? Quando o carro está com o combustível quase se esgotando, né, e às vezes parece que a gente não vai dar tempo ou não vamos conseguir chegar no lugar onde nós desejamos chegar, né? Medo, incerteza, insegurança, ansiedade, nervosismo, são todas emoções que passam pela nossa vida em situações assim. Imagine uma vida assim, né? Uma vida marcada apenas por essas emoções, apenas por esses sentimentos, né? Uma vida que está andando na reserva, né? Uma vida que está vivendo e consumindo aquilo que ainda lhe resta. E talvez a nossa fé esteja assim na reserva, né? A gente está vivendo apenas daquilo que nos resta. E eu queria compartilhar com você a respeito disso, de não andar na reserva, de não viver uma vida na reserva. E de olhar para a nossa vida e pedir para que Deus acenda essa luz do painel no nosso coração e que a gente possa olhar para essa luz do painelzinho e entender, olha, eu preciso me reabastecer. E o Salmos capítulo 81, ele vai, ou melhor dizendo, Salmos capítulo 84, ele vai mostrar para nós de como nós podemos fazer para não viver uma vida andando na reserva. Afinal, andar na reserva não é bom para o carro e não é bom para a nossa vida. Traz riscos ao carro e traz riscos à nossa vida também. Então, o Salmos capítulo 84, ele vai começar dizendo a respeito da presença de Deus. E o salmista diz assim, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele começa os Salmos dizendo que ele deseja estar na presença de Deus. E é interessante porque esse é um salmo da peregrinação. É um salmos que eles cantavam, hinos que eles cantavam, enquanto eles estavam a caminho de Jerusalém, aonde estava o templo, aonde eles poderiam estar na presença de Deus. E o salmista é como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho saudade de estar na presença de Deus. Eu estou com saudade de sentir a presença de Deus. A minha alma deseja a presença de Deus. O verso 2 diz isso, né? A minha alma deseja a presença de Deus. E ele faz uma oração dizendo, Deus, olha, eu estou desejoso pela tua presença. E qual foi a última vez que eu e você fizemos essa oração? Fizemos uma oração como essa, que estamos com saudades e desejo da presença de Deus. Nós não podemos ficar vazios da presença de Deus. Nós não podemos andar na reserva, né, com a presença de Deus. A nossa vida precisa estar cheia da vida e da presença dele, né? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, diz lá o livro de Provérbios. E se a gente continuar a leitura do texto, ele vai dizer, olha, eu desejo tanto que ele fica olhando para o pardal e para a andorinha, que eles conseguem fazer os ninhos e os altares e trazer a sua família para habitar na presença de Deus. Ele está dizendo, olha, o meu desejo é que a minha família, como o pardal e como a andorinha, possa estar na presença de Deus. Então, que a nossa família possa estar na presença de Deus também. E ele continua falando para nós assim, ó, o Senhor dos Exércitos. Ele traz um título a Deus que é dado somente a Deus, porque é um título que mostra um Deus invencível. Alguém que é chamado de Senhor dos Exércitos é alguém completamente invencível. Alguém que nunca perdeu uma batalha e tampouco perderá uma guerra. Então, a segunda coisa que eu gostaria de dizer para mim
que eu meditei e que eu gostaria de dizer para você nessa manhã é: não ande na reserva. Busque a presença de Deus e confie no Senhor dos Exércitos, no Deus invencível, no Deus que peleja, que luta as nossas batalhas e que jamais perdeu uma guerra. E é interessante que o texto vai dizer o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz, perfeitamente feliz, 7 vezes feliz é o homem cuja força está em Deus. Nós precisamos entender nessa manhã que a nossa força não está em nós mesmos, não está nos nossos recursos, não está no nosso conhecimento. A nossa força está em Deus. E depositar a nossa força em Deus, confiar, entregar a nossa vida a Deus, é viver uma alegria que só Deus tem para dar. Só Deus tem para dar essa alegria de quem confia e descansa nele. Só Deus tem para dar uma alegria daquele que confia em Deus, daquele que se entrega. E é interessante que o versículo diz: olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e o coração está aplainado. O coração aplainado, é o salmista dizendo, olha, que ele tem um coração peregrino. Algumas versões até trazem esse versículo dizendo o coração peregrino. Porque peregrino é aquele que está em passagem, é aquele que está caminhando em direção a um outro lugar, que não pertence àquele lugar. E essa é uma das formas da gente viver a nossa vida que não seja na reserva, é entendendo que nós não pertencemos a este lugar, a este mundo, e que nós estamos aqui como peregrinos. E é interessante que o que é peregrino, ele está trazendo para nós, olha, os meus pés não são peregrinos, é o meu coração que é peregrino. É como se ele estivesse dizendo, o meu coração não está nesse mundo, o desejo do meu coração não está nas coisas que esse mundo pode me oferecer, não está naquilo que o mundo tem para mim. Eu sou peregrino nessa terra, o meu coração é peregrino. Ou seja, ele está dizendo, olha, as coisas que o mundo, que essa terra pode me dar, elas não seduzem o meu coração. A gente anda na reserva quando a gente permite com que as coisas desse mundo seduzam o nosso coração. Quando a gente permite com que as coisas desse mundo ocupem o lugar que pertencem a Deus. Então a minha oração nessa manhã é para que a gente tenha um coração peregrino e uma alma peregrina. E uns pés peregrinos também, porque o nosso destino não é esse mundo, é a Nova Jerusalém, é Sião. E o texto ele continua dizendo do Vale de Baca. E o Vale de Baca é muito interessante, porque o vale ele é um terreno no meio do deserto árido, pedregoso, mas que cresce ali algumas árvores com algumas propriedades. E essas árvores elas são tão interessantes no Vale de Baca, porque Vale de Baca quer dizer Vale das Lágrimas, mas quer dizer árvores que choram. E árvores que choram mostra que essas árvores elas liberam uma espécie de orvalho das suas folhas, e esse orvalho é uma espécie de bálsamo. Uma espécie de bálsamo que era produzido por essas plantas e que tornava o lugar perfumado, confortável. E olha que interessante, no meio do deserto você encontrar um bálsamo. No meio do deserto você encontrar um lugar perfumado, um lugar de conforto, trazia certo conforto para aqueles peregrinos. Aquele lugar, algumas pessoas passavam por ali e cavavam alguns buracos e enchiam aquele lugar de água para que outras pessoas pudessem vir e se refrescarem. Mas as árvores elas emitiam ali um bálsamo. E o bálsamo ele tem propriedades de cura. Ele tem propriedades aromáticas.
Então é como se Deus estivesse dizendo, olha, no caminho do deserto, nós vamos encontrar um vale pedregoso, nós vamos encontrar um vale arenoso, um clima de deserto, mas no meio do deserto tem um bálsamo perfumado, tem o orvalho que vai refrescar a nossa alma. E a gente pode ser cheio dessa esperança, desse orvalho, né? E a minha oração nessa manhã, e eu espero que você possa orar também nessa manhã, é que esse bálsamo que aparece somente no deserto e que tem propriedades de cura, possa curar a nossa vida, possa reabastecer a nossa vida, possa trazer cura para a nossa alma. E que assim como o Vale de Baca, né, que tem libera essa substância e que de certa forma traz conforto àqueles que estão caminhando no deserto, a presença de Deus possa trazer conforto e consolo à nossa vida. Talvez a jornada que estamos passando não seja fácil. O solo não seja agradável. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela traz cura, ela traz conforto, ela traz consolo, ela perfuma o lugar. E que em meio ao deserto, Deus ainda pode produzir bálsamo, que pode curar e reabastecer a nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.